Olá, sou André Miller, economista-chefe da ZQuest, e vou comentar a economia em 2025 e o nosso cenário para 2026. No Brasil, o ano de 2025 foi marcado por uma alta expressiva da taxa Selic, com o Banco Central trazendo os juros para 15% ao ano. Essa alta ela decorreu do combate necessário à inflação, que parecia bastante preocupante ao final de 2024, em meio a uma depreciação cambial bastante expressiva e a desancoragem das expectativas. A postura mais conservadora do Banco Central tem obtido um resultado esperado, até com uma desaceleração da inflação mais intensa do que se esperava. Se no começo do ano projetávamos que o IPCA encerraria 2025 em torno de 5,3%, essa projeção na época era relativamente otimista, estamos encerrando o ano com a inflação próxima de 4,2%. Ou seja, em 2025 o IPCA ele passou por um processo bastante surpreendente de desaceleração, relacionado à apreciação cambial, à queda dos preços de alimentos e também a essa postura mais conservadora do Banco Central, que em última instância colocou uma espécie de limite a uma política econômica que fosse mais expansionista. O reconhecimento de que haveria um limite para as despesas públicas ao longo do ano, que mostraram uma desaceleração bastante expressiva em relação aos anos de 2023 e 2024, sem dúvida fez com que o impulso fiscal fosse muito mais fraco, esse processo de reancoragem pelo qual a inflação brasileira tem passado. Para 2026, consideramos que tem se aproximado o momento em que o Banco Central passará a cortar os juros desse nível bastante contracionista. Esperamos que já em janeiro haja um movimento de queda da Selic e que deveria se estender por todo o ano de 2026. É claro que essa projeção, para ser realizada, ela depende que a inflação que projetamos ela esteja correta. E para essa análise da inflação, temos considerado um cenário base de uma desaceleração para 3,8% no ano que vem, sem considerar novos choques, mas levando em consideração que a taxa de desemprego ela pode subir do ponto atual, a economia ela seguirá desacelerando, como tem ficado bastante claro nas últimas divulgações econômicas. E esse quadro ele deve fazer com que a inflação ela passe por um período de queda talvez não tão rápida quanto o que vimos ao longo de 2025, mas em direção ao centro da meta de 3%. E isso, em nossa visão, será suficiente para que o Banco Central passe a reduzir os juros a partir de um nível bastante contracionista, de 15%, para casa de 11% a 10% ao final do ano que vem. É importante ressaltar que em 2026 teremos eleições no Brasil para presidente, Câmara, Senado e governos estaduais. Será muito relevante para o comportamento dos ativos a percepção sobre a sustentabilidade fiscal a partir de 2027, que dependerá em última instância da política econômica a ser adotada por um governo que assumir em 2027. Portanto, é bastante possível, até mesmo provável, que haja uma volatilidade mais elevada do que o verificado em 2025 nos ativos brasileiros, principalmente se a disputa eleitoral se mostrar bastante acirrada. 2026 deve ser marcado por novas rodadas de desaceleração na atividade econômica e também na inflação no Brasil. E isso deve dar bastante espaço para que o Banco Central passe a cortar os juros. A incerteza de até quando esse corte ocorrerá provavelmente estará muito mais vinculada à disputa eleitoral que teremos em 2026 e o embate provavelmente entre ideias diferentes de condução da política econômica de 2027 em diante. Nesse contexto, é importante ressaltar que o Brasil segue com um endividamento público substancialmente elevado, uma taxa de juros que é bastante elevada, então um nível de risco muito maior do que o usual em outras economias. Julgamos, como já foi verificado no passado, que uma política econômica conduzida com um nível maior de credibilidade fará com que o desafio fiscal seja até mais fácil de ser enfrentado, em função da redução dos prêmios de risco, das próprias taxas de juros e do custo elevado que os juros atuais têm sobre o endividamento público. Parte da menor pressão sobre os ativos brasileiros em 2025, notadamente o câmbio, refletiu o comportamento do dólar no mundo. 2025 foi um ano em que um novo governo assumiu nos Estados Unidos com mudanças relevantes na política comercial,
no contexto da imigração, pressões também sobre a própria política monetária e também mudanças geopolíticas relevantes. A menor pressão sobre o real também teve raízes no que aconteceu na economia global em 2025. O dólar se enfraqueceu contra a maior parte das moedas, principalmente no primeiro semestre. Esse semestre foi marcado por um novo governo nos Estados Unidos que trouxe mudanças relevantes na geopolítica, na política comercial e mesmo fazendo pressão sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos. Essas alterações elas partiram de um momento em que boa parte da alocação dos investidores globais estava concentrada em ativos americanos. E essa pequena realocação derivada dessas mudanças fez com que o dólar se desvalorizasse. Mesmo em um ambiente em que a economia americana seguiu mais pujante do que as demais, notadamente por sua exposição ao setor de inteligência artificial que segue concentrando os investimentos no mundo. A economia americana ela segue com um ambiente de maior produtividade do que em outros países e isso deve prevalecer também ao longo de 2026. No segundo semestre do ano, ficou mais claro que as tarifas sobre importação não tiveram o efeito inflacionário esperado e também houve uma desaceleração expressiva do mercado de trabalho, dando espaço para que o Banco Central americano retomasse a política de corte de juros na reunião de dezembro. Para 2026, nosso cenário base é que haja ainda 2 cortes nos Fed Funds, em um ambiente em que a inflação esperada ela também vai convergindo, ainda que lentamente, para a meta de 2%. Desaceleração expressiva do mercado de trabalho, dando espaço para que o Banco Central americano retomasse a política de corte de juros na reunião de dezembro. Para 2026, nosso cenário base é que haja ainda 2 cortes nos Fed Funds, em um ambiente em que a inflação esperada ela também vai convergindo, ainda que lentamente, para a meta de 2%. Em meio à guerra comercial, um outro desenvolvimento relevante em 2026 foi o aumento das exportações líquidas da China para os demais países, trazendo pressão sobre os preços de bens industriais para baixo e também sobre os setores de manufatura em diversas regiões do planeta. Essa situação tem contribuído também para uma queda da inflação em várias economias, mas também pode gerar outros desafios de cunho geopolítico, com outros países também eventualmente buscando aumentar tarifas sobre os bens chineses.